Bem-vindo ao programa Facere Cidadania. Aqui discutimos diferentes temas relevantes para a comunidade, com diferentes convidados e também debatendo diversas opiniões. Hoje vamos conversar com Samuel Bartolin, ele é para-atleta e palestrante. Samuel, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite. Gabi, tudo bom, pessoal? Tudo certo? É um prazer estar aqui com vocês. Vamos bater um papo legal hoje. Samuel, bom, eu vou apresentar você aqui para o pessoal. O Samuel nasceu com paralisia cerebral, mas ele nunca deixou de exercer a cidadania e teve no esporte, né, Samuel, o caminho para continuar traçando os seus direitos, né? Eu acho que não tem uma maneira melhor da gente exercer a cidadania do que participar da comunidade. Eu vim numa geração que as pessoas com deficiência, elas eram escondidas em casa, muitas iam levadas para os tratamentos como se fossem múmia, escondida mesmo. Até não por só culpa da família, era mais uma proteção, eu entendo isso, hoje eu sou pai, mas isso na minha geração, que é do final dos anos 80, ele impediu que tivesse muito mais pessoas com deficiência na rua, muito mais pessoas com diversidade diferente, por causa dessa repreensão social mesmo, e aí entra em questão de acessibilidade, estrutura urbana, tudo isso também dificulta. Mas eu sempre pensei que para exercer a cidadania a gente tem que participar, e é só assim que a gente consegue trazer consciência e melhora para a sociedade. Com certeza. Samuel, então você notou que houve uma melhora na questão da cidadania, da participação da pessoa com deficiência perante a cidadania. Muito, muito. Eu acho que o mundo está evoluindo, essas crianças de hoje, elas nascem, parece, com muito mais informação, com um pensamento diferente do nosso. A gente ainda tem que se libertar de uma série de preceitos e alguns preconceitos que a gente tem por crenças da nossa criação mesmo, e eles já vêm mais abertos, já vêm com outra mentalidade, mas mesmo melhorando, eu sempre falo para as pessoas que não adianta se você não querer. Eu acho que o fundamental, eu vim numa situação social naquela época com um deficiente muito difícil. Eu estudei escolas convencionais, então assim, eu precisava fazer minhas provas no computador. Era uma burocracia para que aceitassem isso, assim, só tinha computador na secretaria, as pessoas não tinham computadores em casa. Depois eu precisei fazer uma cadeira, para mim, que eu ficava sentado 4, 5 horas por dia diferente, e aí também foi uma burocracia, tinha que pedir requerimento, demorou mais de 2 meses aí nesse projeto, e aí meus pais tiveram que arcar com o custo da cadeira, sendo que era um negócio, não era você tratar injustamente alguém, era você tentar equalizar uma situação de alguém que tem uma postura diferente, uma condição física diferente, mas nunca que isso ia tirar o espaço de alguém, ia me favorecer de alguma forma dentro da escola. Então hoje eu já vejo as próprias escolas oferecendo essas coisas, mas o fundamental é principalmente a pessoa, porque eu vejo muito os pais fazendo pelos filhos. Acho que essa geração até está muito maior, essa questão dos pais não quererem frustrar os filhos, não quererem expor eles a alguma situação difícil. Só que é o seguinte, a vida não é fácil. Então, se você não for exposto a situações, se você não aprender a se incluir, se você não aprender a conversar com pessoas, a expor a tua opinião de uma forma respeitosa, de uma forma que todo mundo entenda, na vida adulta você vai ter as mesmas dificuldades. E aí, nem sempre a gente vai ter pai e mãe perto. Foi assim que meus pais me criaram. Por isso que é importante, né? Desde cedo, já ter uma noção do que é permitido, do que é direito da pessoa, para a pessoa já ter noção do seu espaço na comunidade, né? Sim, sim. E aí eu bato muito na tecla da forma como que você se comunica. Eu já tenho algumas situações que já me tiraram do sério, por exemplo, a pessoa estacionar em vaga preferencial para deficiente. Talvez quem não convive, quem não é deficiente, não sabe a necessidade. Eu faço esporte e tudo, mas mesmo assim é muito difícil para mim subir um degrau quando não tem corrimão. E eu sei que aquele lugar é destinado a pessoas que geralmente têm menos mobilidade do que eu. São pessoas que vão ter que tirar a cadeira de rodas do carro. Então assim, a pessoa que ela realmente ela acha aquele negócio, 15 minutinhos, é rapidinho.
não vai vir ninguém, vai. Só que vai vir alguém, não vai poder estacionar na vaga que você está parado. E hoje eu tenho uma outra forma de abordar essa situação, porque isso me tira do sério até hoje. Só que com rebeldia, com raiva, você não consegue ter tanto resultado. Então hoje eu faço uns bilhetinhos, boto, olha, você parou uma vaga que eu preciso... Porque eu não sei se vai impactar 1, 2, 3 pessoas, mas que se eu fizer isso 4, 5 vezes e fazer com que uma pessoa consiga refletir de uma forma... realmente alguém precisou aqui, está aqui, ó. Da próxima vez eu não faço isso. Eu acho que para mudar o mundo a gente tem que mudar aonde a gente alcança, e aí as pessoas vão se conscientizando e vão levando essa consciência para as outras pessoas. É um efeito cascata. Você inicia e as pessoas em volta elas vão exercendo essa cidadania, vão exercendo uma educação melhor, e isso aí faz bem para todo mundo. Com certeza. Samuel, bom, eu queria destacar aqui, o Samuel, ele é atleta, né? Ele pratica triatlon, né? E hoje em dia ele é a única pessoa no mundo, né, com o seu grau de deficiência a completar uma prova de triatlon e uma meia maratona, né? E eu queria que você comentasse um pouquinho da sua história com o esporte, né? Você nasceu com a paralisia cerebral e o esporte é um aliado para o seu desenvolvimento, não é isso? O esporte é um parceiro que eu vou ter que ter no resto da minha vida do meu lado, porque eu tenho a paralisia cerebral com espasticidade grave, que espasticidade é contração involuntária do músculo. Se eu parar de fazer movimento, se eu parar de me movimentar, o músculo atrofia até que eu pare completamente de andar. E não interessa em qual grau de preparo físico que eu esteja na minha vida, se eu parar... 5, 6 meses, eu fiz isso uma vez na minha vida e nunca mais quero fazer. E aí você fica de cama, você fica tudo encurtado, você vai perdendo os movimentos aos poucos, e em 1 ano eu fico tudo atrofiado sem conseguir levantar da cama. Ainda bem que eu tenho a escolha de poder levantar da cama todo dia. Eu preciso me movimentar, eu vou me movimentar. Hoje eu trabalho, eu viajo muito pelas palestras, e assim, a gente tem que arrumar um tempo. Eu também sou formado em educação física. A gente sabe que o esporte ele é necessário para todo mundo. É que tem gente que já sabe disso e tem gente que ainda não sabe disso. Geralmente quem não sabe é quem nunca experimentou e não sabe os benefícios que isso pode trazer na sua vida. Mas na minha condição ele é mais importante ainda, porque é uma necessidade. Então eu não posso parar de movimentar, por isso o triatlo, porque são 3 esportes, são coisas que fazem você se movimentar diferente, exercitar músculo diferente, e para a cabeça também é bom, né? Porque você está sempre trabalhando concentração, respiração e várias outras coisas, que aí isso transcende para a tua vida profissional, para a tua vida pessoal, em forma de alegria, em forma de qualidade de vida, e profissionalmente você consegue entregar suas coisas com mais energia, com mais vibração. E se tratando num palestrante, eu acho que isso é o mais importante, né? Energia, presença de palco, carisma, tudo isso. Você não consegue fazer isso se você está mal fisicamente, por exemplo. Com certeza. Ô Samuel, você começou com atividade física já pensando no triatlo, ou foi uma coisa que foi acontecendo? Não, foi acontecendo. Aquele negócio de fazer um pouquinho mais cada dia. Eu parei uma época porque eu tinha 17 anos, e vinha desde neném fazendo fisioterapias. E quando você é criança, você tem que parar suas brincadeiras e sair 3, 4 vezes por semana ali, dedicar 1 hora, 1h30 para fazer um tratamento, é chato. A criança não gosta. E aí eu peguei com um adolescente, aquela fase de não me aceitava muito bem, achava esquisito o meu jeito de andar. Falei, isso aqui não está trazendo os resultados que eu quero, porque eu trabalho 1 ano e eu melhoro assim, às vezes não chega a 1% no final do ano. Isso aqui não serve. Aí eu parei, falei, tô gastando muito tempo com isso. E aí eu vi o quanto que era importante, que se eu conseguisse me manter, já era o suficiente. Que eu não tinha essa consciência. E aí eu fiquei de cama e tal, foi todo um processo. Quando eu fiquei de cama, eu fui para 3 médicos, 2 queriam operar e um me deu um tratamento mais paliativo. Falou, olha Samuel, se você voltar à tua rotina, daqui a 1 ano, talvez volta aqui, a gente repete os exames e talvez você não precise operar. E aí eu entrei naquela de fazer um pouquinho mais cada dia. Eu voltei a fazer o que eu fazia, só que, tô fazendo fisioterapia, tô fazendo meus tratamentos. Ok, vou voltar da escola 1 vez por semana, nesse mês a pé, no mês que vem eu volto 2, e assim
muito devagarinho, só que é um processo que vem desde os meus 18 anos, hoje eu estou com 31. Então, nesse período aí, se você fizer um pouquinho mais cada dia, na área que você quiser melhorar na sua vida, você melhora. Vai ter evolução. Vai ter evolução, né? E nada na vida, isso me ensinou também com outras coisas, que nada é resultado imediato. Pô, eu faço, tem gente que tenta, eu vou fazer uma dieta, pô, 2 meses não deu o resultado que eu quero. Quanto tempo você demorou para chegar no peso que você está? Quantas atitudes erradas você fez para estar onde você está insatisfeito em algum aspecto da sua vida? Então, também não é em 1, 2 meses, às vezes, que você vai resolver uma questão. Tem sempre que ter persistência, né, Samuel? Sim, nunca desistir, né? Mas é aquele negócio, né? Tem uma frase que eu gosto, que é, pô, daqui 1 ano você vai querer ter começado hoje. Então é melhor você estar 1 ano na frente do que estar 1 ano a mais carregando a culpa, 1 ano a mais carregando a frustração de não ser a pessoa que você quer ser. Nunca deixar de fazer, né? Assim, o que pode ser feito agora para adiar. E pequenos movimentos na direção certa, ele tem um grande poder. Só que ele precisa ser constante. Com certeza. Então você tem que saber para onde você quer ir, e se você for devagar, não importa. Você está indo, você está sendo constante. Tem gente que às vezes acelera também e aí acaba desmotivando no meio do caminho porque acelerou muito, porque se precipitou muito. Não, eu passei por todo esse processo de maturação, de caminhadas, aí depois de 5 anos caminhando, eu decidi correr. Não foi um processo fácil, eu falo que a corrida é a maior superação no esporte, porque é o que menos tem gente nessa condição de paralisia cerebral fazendo, é muito difícil. Eu caía muito, eu caía a cada 200 metros. E aí, como eu sabia que eu caía, eu ia correr no começo com cotoveleiras, joelheiras, capacete, porque eu batia a cabeça, batia cotovelo, já teve vezes até de eu quebrar um dente. Então fazia parte. Eu entendi isso e aquele negócio, como eu caí muito, ficar no chão é opcional, desistir é opcional. Você pode cair 10 vezes, mas se você levantar e seguir o que você quer, você vai se adaptando. O meu corpo foi se adaptando. Hoje eu já caio muito pouco, né? Geralmente é quando alguma distração, alguma coisa, um cansaço excessivo, porque meu corpo vai se acostumando, mesmo que venha numa condição completamente diferente, mas ele se acostuma, ele fortalece, e aí eu vou treinando várias coisas para que eu possa melhorar em tudo na minha vida. Com certeza, né? Nunca desistir. É importante de traçar metas e objetivos também, né? Sim. Ô Samuel, imagino que metas e objetivos também foram as provas que você começou a participar depois do desenvolvimento, do seu desempenho com a corrida, a natação e o ciclismo, né? Como que foi essa decisão de começar a participar de provas? A energia é fantástica, né? Eu adoro treinar. Mas a hora que você está em prova, pela energia que você recebe do público, o cansaço é menor, mesmo que você faça um esforço maior, você vai sentir o cansaço depois. Aquele negócio, para mim, é mágico. É uma plateia que está te motivando e ali você vê várias histórias de superação. Então, às vezes, você vê alguém correndo com mais dificuldade que você e aquilo ali até te motiva a dar mais e tal. Pô, se esse cara tá indo, eu também posso. É isso que eu transmito muito para as pessoas, sem falar. É isso que eu acho que cada vez mais as pessoas procuram pessoas que fazem ao invés de pessoas que só falam, né? Hoje é muito fácil você perceber isso em todos os ramos. Então, se a pessoa faz, sempre vai ter alguém numa condição inferior à sua, seja lá o que for, que vai estar fazendo mais que você. Então, eu luto para ser esse alguém, numa condição difícil, numa condição complicada, fazendo o melhor que eu posso. Sempre tendo a prova de que pode ser melhor do que a gente está fazendo, né? Sempre isso. Ô Samuel, a gente vai dar uma pausa aqui, que nós vamos para um rápido intervalo, e na volta o Samuel vai continuar conversando conosco e falar um pouquinho mais a respeito da cidadania, de exercer a cidadania no dia a dia. Fique aí que a gente volta em instantes. Estamos de volta com o programa Faz Série Cidadania. Hoje o paratleta e também palestrante Samuel Bortolin está aqui com a gente.
Samuel, dando continuidade ao nosso bate-papo do primeiro bloco, eu queria falar um pouquinho a respeito agora da cidadania, né? Você já falou algumas situações que é mais complicado, difícil de exercer. Teve algum momento que você teve dificuldade em exercer sua cidadania? Toda semana. Né? Eu acho assim, eu bato muito num ponto tem a questão social. Então, por exemplo, eu já cheguei em algumas lojas para comprar alguma coisa, ou até em entrevista de emprego, a pessoa perguntar, pô, você tem CPF? Como se você não fosse uma pessoa. As pessoas ainda elas têm muita dificuldade e mesmo que se tenha algum distúrbio mental, algum transtorno, isso não é uma maneira de você tratar uma pessoa diferente por isso. Então, assim, tem essa questão de preconceito que existe muito, como eu falei, vem melhorando, mas ainda existe muito, e aí, principalmente em atendimento, eu acho, hoje, cada vez mais o atendimento é importante. Se você não humanizar esse atendimento, você vai perder muito cliente em todos os sentidos. E eu bato muito na questão da pessoa com deficiência, a acessibilidade. A acessibilidade está diretamente ligado à locomoção que você vai ter, e aí não é só, às vezes o lugar todo é acessível, mas você não consegue chegar no lugar, você não consegue entrar no lugar. Então, assim, não adianta ter um lugar acessível por dentro, mas tudo ao entorno tem que funcionar também. Tem que ser pensado, né, para proporcionar isso. Então, assim, essas coisas de mobilidade urbana são importantíssimas. Rampas, aí eu vejo algumas rampas que não passam uma cadeira de rodas. Para mim, eu consigo porque eu ando, mas quando você pensa em acessibilidade, você tem que pensar desde alguém que anda com um pouquinho de dificuldade, alguém que vai estar temporariamente debilitado, quebrou uma perna, vai estar usando muleta, por exemplo, e alguém que não tem mobilidade nenhuma. Eu já tive a oportunidade de viajar para alguns países de primeiro mundo e eu vi pessoas sem braço, sem perna, numa cadeirinha motorizada totalmente autônoma, que entravam no metrô, saíam no metrô, manobravam a cadeirinha no lugar dele, e o cara fazia tudo. Conseguindo permitir o direito de se locomover, isso, né? E aí isso aí é liberdade. Eu acho que as pessoas que ficam muito em casa e tal, às vezes até por uma defesa dela mesmo, com a sociedade, só que isso aí acarreta uma tristeza a longo prazo, vários casos de depressão de pessoas que ficam... O ser humano, ele é um ser sociável, ele precisa estar com pessoas para se desenvolver. Eu estou com um filho de 1 ano, pô, botei ele na escola, o desenvolvimento que ele tem, ele está com 1 ano e 4 meses agora, o desenvolvimento que ele teve depois da escola é fantástico, porque começa a conviver com crianças mais novas, com crianças mais velhas, e o comportamento muda, a forma de socializar muda. Se é assim com o bebê, lógico que o bebê tem muito mais conexões que a gente, é muito mais rápida essa evolução, mas é assim com qualquer ser humano. A pessoa ela precisa estar no meio de pessoas, e aí nesse mundo virtual a gente fala muito da solidão rodeada de gente, né? Que é você estar sozinho, mesmo tendo um alcance mundial ali através do seu celular, do seu computador, mas as pessoas... tem gente que não se encontra mais, que não... Eu digo assim, nenhuma reunião por Skype vai substituir ainda o bom e velho cafezinho, que a gente olha olho no olho e ali você sente. É a presença. Exatamente, eu sou muito dessa questão de energia, eu acho que presença é energia. E aí você sente a energia da pessoa, é muito mais... Claro que numa situação favorece o trânsito, tudo, às vezes pessoas de cidades diferentes, é super legal essa tecnologia. Só que a gente não pode usar ela como uma muleta e falar, poxa, agora só vamos fazer assim, porque o outro jeito não serve mais. O outro jeito ainda serve e serve muito. Sempre é possível. Ô Samuel, você está com um projeto, né, de palestra, de divulgação, que você aborda isso, né? Você trata a respeito da importância disso, de insistir na questão do ultrapassar o que as pessoas dizem que é impossível, né? Eu digo assim... Eu com 17 anos eu estava em depressão, triste, me achava esquisito, o jeito de andar, bizarro. Isso não mudou. O que mudou nesse período inteiro foi a forma que eu enxergava isso. Então eu vejo muitas pessoas num Brasil que está com desemprego alto, com a economia instável, muitas pessoas às vezes reclamando de fazer alguns trabalhos, alguns serviços. E cara, se você mudar sua perspectiva sobre as coisas que você passa, você pode ser mais grato sem nada daquilo mudar. Mas você pode levantar da cama e agradecer por respirar, você pode levantar da cama e agradecer
por poder andar, por poder enxergar, porque eu convivi em vários centros que as pessoas não tinham essas coisas que quando você tem, parece que todo mundo tem, parece que é tão normal, assim, entre aspas, ter tudo isso que as pessoas não valorizam. Aí quando perde, é o que ela mais vai querer na vida dela. Ela abre mão de dinheiro, ela abre mão de qualidade de vida, ela abre mão de tudo para ter uma coisa simples que, entre aspas, a maioria das pessoas tem. E eu já não andei, então eu sei disso. O que eu mais queria na minha vida era andar. Foi todo um trabalho aí da minha família, meu, de muita batalha, é um processo que eu te digo, eu tenho 31 anos, eu parei 6 meses de me movimentar, então eu tenho 30 anos e 6 meses de movimento constante, de evolução, de tentativa de evolução, porque nem sempre você faz um negócio e vai evoluir, mas você não pode desistir. Eu acho que quando você desistiu, aí realmente você precisa repensar seus valores. Samuel, eu queria te fazer uma pergunta que você aborda aí no seu projeto. Para você, o que é impossível? O impossível começa aqui, né? Já foi impossível para mim correr 5 km, e aí quando era muito difícil correr 5, quando meu limite era correr 5, eu peguei e me inscrevi numa prova de 10. Começa aqui, então assim, aí você fala, pô, agora tem que correr o dobro disso aqui. Então 5 km não pode ser mais difícil. Às vezes as pessoas estão com a vida muito difícil porque o parâmetro é baixo. O que mais tem gente hoje é falar, pô, eu não vou traçar uma meta ousada, eu não vou traçar um objetivo ousado, porque aqui está dentro da minha zona de conforto, aqui eu sei que eu não erro. E qual é o problema de errar? É aí que eu pergunto para as pessoas, é melhor você errar uma meta alta do que acertar numa meta baixa e se manter na zona de conforto. Então nada é impossível para quem está disposto a ter persistência, foco e sair da zona de conforto constantemente. E quando a gente erra, a gente aprende, né, com o erro, e aquilo marca a nossa experiência, a nossa vida, para não repeti-lo, né? Só tem uma maneira de você não errar, né, Gabi? É não fazer nada, não pensar nada e não emitir opinião nenhuma. E não arriscar, né? Exatamente. Aí as pessoas que eu mais vejo hoje nas empresas falam, pô, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, há 20 anos atrás, minha vida inteira seria totalmente diferente. Aí eu falo, pô, você só tem a cabeça hoje, diferente de 20 anos atrás, porque você passou por experiência diferente, você usou, você errou, e aí você vai pegando o erro. A verdade, qualquer pessoa ela erra muito mais que acerta. O que diferencia as pessoas de muito sucesso para as pessoas que não têm tanto sucesso assim, não é os erros de acerto, eu acho que é a persistência mesmo. Thomas Edison, ele inventou a lâmpada, ele falou, pô, descobri mais de 1000 formas de como não fazer a lâmpada, mas ele nunca viu uma tentativa como um fracasso. Naquela época ele era um gênio, soltando uma frase dessa que pode ser contemporânea em qualquer momento da nossa história e da humanidade. São formas, quando o erro acontece, são formas de como não fazer, não formas de como eu errei, né? Pensar a respeito disso. E aí eu coloco muito a questão de como que você absorve o erro. Se você se culpar, eu acho que você está se envenenando. Porque a culpa não vai te fazer melhor, a culpa vai baixar a tua confiança, vai baixar a tua autoestima, vai fazer com que você querer evitar aquela situação de novo para não se constranger, para não... Então, a culpa não é a melhor maneira de você lidar com alguma coisa que você podia ter feito diferente. Ela é você ser transparente com você mesmo e com as pessoas que estão na sua volta, se você está com um projeto em grupo, alguma coisa assim, falar, olha, não deu certo agora, mas eu vou tentar fazer de novo. Eu fui fazer o triatlo, eu fui 15 dias antes nadar no lugar que ia ser a prova. Eu estava acostumado a nadar em piscina, estava dominando a piscina, tinha um condicionamento para nadar o dobro, só que eu cheguei na prova, na hora do teste lá, eu me afoguei. Porque a água é diferente, você não tem referência, é muito mais difícil. Ambiente é diferente. E aí eu me afoguei, me desesperei, eu tenho um trauma de infância que eu quase morri afogado bem pequeno. De lá até eu fazer o triatlo, eu nunca mais tinha entrado em água aberta na minha vida, era um medo que eu tinha. Eu falei, cara, se eu tenho esse medo aqui e não sei lidar, eu posso ter outros medos que eu não sei lidar. Eu preciso trabalhar meu maior medo. E aí a primeira vez eu quase me afoguei, e aí foi meu professor que nadava comigo e foi um cara num caiaque. Eu me certifiquei dessa segurança para me dar confiança, tudo. Só que eu falei, cara, eu preciso nadar 700 metros. Então eu me afoguei, respirei, subi no stand-up lá, respirei, conversei com os dois que tinham mais experiência que eu, como que eu podia fazer diferente e fui. Eu não desisti. Se eu tivesse desistido ali, eu não teria nem largado na prova. E eu tinha tudo para desistir. Aquele dia a água estava muito difícil. O lago estava mais agitado, então vinha muita onda, você tomava calma. Aí eu me preparei naquela condição difícil, chegou na hora da prova, estava mais fácil do que no treino. E a vida é assim. É porque você já estava
preparado para a prova, né? Você deve ter achado mais fácil porque já tinha passado tudo isso, estava mais preparado. Né? Então, assim, aquele negócio, né? Mar calmo nunca fez bom marinheiro. Então, se você se prepara em condição difícil e trabalha um medo, você está preparado para fazer qualquer outra coisa com outro medo, com outra situação, porque você sabe como é que você vai ter que enfrentar isso. Com certeza. Samuel, bom, o nosso programa vai terminar aqui. Eu te agradeço a participação, muito obrigada por compartilhar conosco a sua experiência, um pouquinho da sua história, e fica um convite para as próximas vezes aí. Legal, quem quiser acompanhar nas redes sociais, você me acha como Samuel Bortolin, @Samuel Bortolin em todas elas. Posto aí meus treinos, meus conteúdos, as palestras, tudo. Isso aí, obrigado pelo convite, Gabi, e tamo juntos. Tá ótimo. Bom, o Facere Cidadania termina aqui. Até a próxima edição.